pessoal, estamos novamente aqui no meu canal, A Essência dos Quadrinhos. Meu nome é Henrique. E agora, como eu falei no meu vídeo anterior sobre as Guerras Secretas, eu vim falar sobre a grande mudança que sofreu um personagem do universo Marvel, o Homem-Aranha. Eu vou falar agora da grande saga do Homem-Aranha, a origem do uniforme negro. Muito bem, o uniforme negro foi uma grande reviravolta na vida do personagem. Quando o herói veio das Guerras Secretas, o seu uniforme já era um uniforme completamente diferente do seu habitual vermelho e azul. O seu uniforme negro, em suas histórias, era um uniforme o quê? Um uniforme que se remodelava de acordo com a vontade do personagem. Se transformava em um calção, em uma blusa ou apenas em uma simples máscara. E também algo que o herói adorou, que a própria teia era criada pelo seu uniforme, sendo que o próprio herói não fabricava quando este usava o tradicional uniforme vermelho e azul. Na época da Guerra Secreta, o próprio Senhor Fantástico ficou muito curioso por saber como funcionava esse incrível uniforme, sendo que ele mesmo, o Senhor Fantástico, já tendo criado os próprios uniformes do mesmo grupo, Quarteto Fantástico, e também o criador dos uniformes dos X-Men, ficou sem saber como funciona esse grande uniforme que se estica e produz teia normalmente. Pois muito bem, já na Terra, o Homem-Aranha não teve tempo de entrar em contato com o Senhor Fantástico devido à sua vida e do Senhor Fantástico junto com os Quarteto Fantástico. Ok, em suas lutas contra os heróis e os vilões, e sua vida realmente como estudante de universidade, Peter Parker à noite sempre se sentia grande cansaço, era muito estressante a sua vida de herói. Ao dormir, pensando ele que conseguiria descansar de sua vida acadêmica e de sua vida de herói, no outro dia ao amanhecer sempre acordava esgotado. Não importando quantas noites dormisse, quantas horas por noite dormisse, o herói acordava cada vez mais cansado. E isso estava prejudicando sua vida de todo modo possível. Ao querer resolver esse grande dilema, ele procurou o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico. Ambos fizeram um exame e que determinaram o quê? Que o uniforme vivo do herói não era nada do que ele pensava ser apenas um uniforme mágico, e sim uma criatura viva, um simbionte, que vive sugando a energia do hospedeiro, que no caso se alimentava do corpo do Peter Parker quando ele dormia à noite. Sabendo disso, o Senhor Fantástico usou uma poderosa rajada sônica para separar Peter Parker desse simbionte, dessa criatura. Até lá, o Senhor Fantástico ficou mantendo presa essa criatura simbiótica em seu quartel-general. Nisso, sendo Peter Parker constrói para si um uniforme de pano. Nisso também ele começa a construir normalmente seus lançadores de teia, como sendo o tradicional uniforme vermelho e azul. Só que nessa época aí, quando ele se livrou do simbionte graças ao Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, ele começou a usar o uniforme negro, mas com apenas a aparência do uniforme negro. O herói Aracnídeo, com seu uniforme negro agora apenas feito de pano em tecido comum, após ter largado o simbionte, ele queria viver sua vida normal como herói com um uniforme negro comum, sendo feito de tecido comum. Mas com a aparição do vilão Venom, um vilão que assustou muito a sua esposa, o herói não queria ser confundido com um grande vilão. Então o que ele fez? Ele abandonou o tecido de uniforme comum e voltou ao seu tradicional vermelho e azul. Por causa da aparição do vilão Venom, o herói Homem-Aranha abandonou o uniforme de tecido negro. Pois é, pessoal, essa em parte foi a origem